Janeiro 26, lendo a história de Deus. Jó 18. Bildade. Então, Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos tidos por animais e considerados ignorantes aos seus olhos. Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda, a luz se escurece, a lâmpada da sua vida se apaga, o vigor dos seus passos se enfraquece, e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés, você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. O nó, corredio, está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha no seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele. Espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. As suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. A sua memória desaparece da terra e já não se ouve o seu nome nas ruas. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo, não tem filhos nem descendentes em meio ao seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Esta é a situação de quem não conhece a Deus. Jó 19. Jó. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se, de fato, vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Se grito violência, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de escuridão as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. A sua ira se acendeu contra mim. Ele me vê como inimigo. As suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. O meu hálito é repugnante à minha esposa. Causo nojo aos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, porque a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o faz. Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas em um livro, fossem talhadas com um estilete de ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra.
Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira trará castigo para vocês. E então vocês saberão que há julgamento. Jó 20. Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele se esvai como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, tampouco o seu lugar o tornará a ver. Os seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com as suas mãos, terá que refazer a sua riqueza. O vigor juvenil que lhe enche os ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago. Será como veneno de víbora no seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará que o seu estômago as lance fora. Sugará veneno de áspide. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo qual lutou sem aproveitá-lo, e não desfrutará os lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, por isso a sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ela será arrancada das suas costas, com a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo que não foi atiçado o consumirá e devorará o que sobrar na sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Este é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Jó 21, Jó. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja este o consolo que vocês haverão de me dar. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e fiquem atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Os seus lares estão seguros e livres de medo. Nenhuma vara de Deus os fere. Os seus touros nunca deixam de procriar. As suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho
e os seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que lhe sirvamos? Que vantagem teremos em orar a Deus? Mas saibam que a prosperidade que desfrutam não dependem deles. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que, na sua ira, Deus lhes dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os olhos dele vejam a sua própria ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso, pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem ao fim os meses que lhe forem destinados. Quem pode ensinar algo a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor quando se sente bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando e as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do homem nobre? Vocês perguntam: onde está a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado no dia da calamidade e que no dia da ira recebe livramento. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale. Todos o seguem e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com palavras vazias? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.